divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, deles não sejam semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Amém. Irmãos, irmãs, graça e paz, boa noite. Nós estamos tendo mais uma oportunidade de estar aqui reunidos como igreja, como família da fé, para louvar, para adorar a Deus, para engrandecer aquele e único que é digno de toda a honra, digno de todo louvor. Amém? Nós temos alguns irmãos que voltaram de viagem, alguns irmãos que estão saindo para viajar, por isso nós queremos também louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se dispôs a estar aqui, por aqueles que estão nos assistindo também. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 1 a 7. Apocalipse 22, de 1 a 7. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras
da profecia deste livro. Sabendo que temos a oportunidade de desfrutar de uma vida eterna, nos abre caminho para nós começarmos a viver essa vida aqui, hoje e agora, sabendo que Deus nos dá, através da sua graça, através do seu amor, através da sua misericórdia, a vida eterna. Nós temos a oportunidade de guardar a palavra de Deus no nosso coração, de colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Quando fazemos isso, nós nos preparamos para a volta do Senhor. E essa preparação, esse caminho, esse tempo que nós levamos, é motivo de louvor e é motivo de adoração. Que nessa noite, eu não sei com qual expectativa você veio para o culto. Eu não sei com qual propósito você veio para o culto. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Para nossa casa, para nossa família, para nossa família da fé. Por isso eu quero então convidar você para que nós possamos ter um momento de oração de confissão. Se nós sabemos que um dia Jesus voltará, nós temos que estar preparados. Dentro dessa preparação está também nós pensarmos, colocarmos diante de Deus, colocarmos o nosso coração rendido a Deus, pensando naquilo que nós poderíamos estar fazendo, pensando naquilo que nós poderíamos estar avançando no Senhor, pensando nos nossos pecados, naquilo que muitas vezes tem nos segurado de viver uma vida rendida a Deus, de viver uma vida próxima a Deus. Você pode orar da maneira que você quiser, se você quiser se levantar, se você quiser usar o banco para se ajoelhar, fique à vontade. Nós temos esse momento agora a sós, você e Deus. Amém? Vamos orar por uns instantes. Pai, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está nos assistindo. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada vida, no coração de cada pessoa. Por isso eu quero te pedir que neste momento, o Senhor permita que os nossos ouvidos se abram, que o nosso coração se abra para a Tua palavra. Que nós possamos deixar toda distração do lado, que nós possamos deixar todos os pecados de lado para viver uma vida rendida aos Teus pés. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite, que nós possamos aproveitar a oportunidade da vida que o Senhor nos dá, com saúde, com disposição. O Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui. Nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração aberto, Pai, para recebermos mais do Senhor. Que as Tuas palavras possam fazer morada no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Eu quero ler dois versículos, o versículo 32 e o 33. Evangelho de João, capítulo 16. Eu quero ler o 32 e o 33 para a nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. Eu quero reafirmar a segunda parte do 33, que diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus, que o Senhor coloca temor no nosso coração para compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer reverência, que o Senhor possa trazer temor, e que a Tua palavra possa ser uma motivação para nós, para o nosso viver, para o nosso dispor em servir. Eu quero Te louvar pela vida desses amados que o Senhor trouxe aqui hoje. Quero ministrar sobre eles o Teu melhor, e que Teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar em cada coração. O Senhor sabe o que cada um precisa, e que o Senhor possa falar conforme o Teu querer. Que seja o Teu Espírito mesmo que gere sossego na alma, traga tranquilidade e paz para ouvir. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus, essa chuva, a gente tem enfrentado esse tempo de chuva, não é? Talvez para a maioria é muito bom, para outros não tanto, né? Algumas cidades inundadas, muita destruição, mas eu gosto sempre de pensar que Deus está no comando, é Deus que é dono de todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra nesta noite, pensando assim: nós estamos vivendo os primeiros dias deste novo ano. Nós temos diante de nós grandes desafios na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, como igreja de Cristo nessa cidade, e também como nação, como cidade, como sociedade. Nós temos grandes desafios. E veja, o mundo ele tem vivido tempos de grandes conflitos. O mundo está vivendo um tempo de descrença. O mundo está vivendo uma crise generalizada. A nossa nação está vivendo um tempo de crise generalizada. Crise política, crise econômica, crise moral, crise religiosa. Nesses dias, a gente tem ouvido tantas coisas em nome de Deus, quer para trazer vida, quer para destruir vidas, e está uma confusão. E é um tempo em que Deus quer ministrar em nós e através de nós. Eu prefiro crer, e essa é a minha oração, que esse tempo, por mais conturbado que ele seja uma oportunidade de nós definirmos melhor o que nós queremos com relação à vida com Deus, para que a nossa vida cristã ela possa ter sentido, ela não seja apenas uma religiosidade. Porque se a nossa vida for só a religião, a gente não vai sustentar. E talvez todas as dificuldades, as crises, elas têm o objetivo de nos fazer pensar: que tipo de crente eu sou? Que tipo de vida cristã eu quero viver? O que desejo fazer com todos os meus dons e talentos? E de uma forma muito particular na vivência da igreja, qual é o meu compromisso com o corpo neste lugar? Ao receber o Vitor com Priscila, eu estava dizendo exatamente isso. Nós assumimos um compromisso, mas não um compromisso para vir na igreja, porque se você só vier na igreja, você vai vir, você vai conversar, você vai dormir, você vai, toda hora vai no banheiro. Você já viu alguém ir no cinema e ficar levantando toda hora para ir no banheiro? Já viu isso? Faça isso para você ver se eles não vão gritar com você. Mas para você ficar um tempo no culto, você não consegue ficar sem levantar para ir no banheiro, não consegue ficar sem conversar, não, você não consegue ficar sem dormir. Vai lá para você ver no cinema. Eu gostaria que nós pensássemos na nossa responsabilidade. Nós vamos amadurecer. Se a vida cristã, se nós como membros não amadurecemos, nós vamos viver um continuismo.
Um cotidiano que nós não usufruímos do melhor que Deus tem para nós. Deus tem o melhor. Amados, o que Deus tem para nós não é simplesmente o compromisso de ir domingo à noite na igreja. Ele quer que a gente aproveite do melhor. Ele quer que a gente usufrua de uma vida cristã que tenha sentido, que tenha razão, que traga esperança, traga alegria. O que o mundo está precisando é dessa razão para viver. E se nós que denominamos crentes em Cristo, se nós não tivermos esta razão para viver, como que nós influenciaremos aqueles com quem nós nos relacionamos? As pessoas estão precisando de nós. Você é o meio de Deus. Outro dia, falando na reunião de oração, eu estava dizendo que nós somos canais de bênçãos e não um depósito de bênçãos. Muitas vezes agimos como pessoas que é um depositário de bênçãos. A gente está obeso espiritualmente. Até porque as nossas orações é uma petição só. Deus dá isso, dá aquilo, livra disso, livra daquilo. Mas nós não falamos, Deus, aqui está a minha vida. Aqui eu coloco diante de Ti o meu propósito. Aqui, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude para que eu possa contribuir para a implantação do reino. Contribuir para que todas as nações conheçam o Teu Evangelho. E você pode estar perguntando, como que eu posso dar a minha contribuição? Comece na sua casa. O grande desafio está dentro de casa. Quantas pessoas dentro de casa estão precisando de libertação, de cura, salvação em Cristo Jesus? Se você investir na própria família, você vai ver que você estará contribuindo com a expansão do reino, para que o Evangelho possa chegar a todas as nações. Amados, nós estamos vivendo esse tempo de crise. Nós vivemos um tempo de apreensão, de medo, de insegurança e de desesperança. Nós estamos convivendo com as pessoas hoje, que as pessoas, quando você fala, ninguém tem uma afirmação de fé assim, positiva. Mas é nesse contexto que Deus nos chama para ser sal e luz do mundo. O sal é para dar gosto. Luz é para revelar caminho. Eu e você, o dia que tomamos uma decisão ao lado de Jesus, nós assumimos o compromisso de ser sal, ser luz. A nossa relação com as pessoas tem que gerar prazer. Você já conversou com alguém que depois você fica com vontade de voltar a conversar? Você fala, mas foi tão bom conversar com aquela pessoa. Ou você já conversou com alguém que depois essa pessoa vai dizer, foi tão bom rever você, eu precisaria ouvir você. Pela influência que você tem, ou pela influência que a pessoa tem. É isso que nós precisamos pensar. O mundo está precisando de conversar com a gente e descobrir que servimos a um Deus que, apesar de toda a desesperança, de todas as crises, um Deus que opera em nós, que transforma o nosso coração e o coração daquele que crê. Pode ficar tranquilo, irmão. Se acabar a força, eu faço o sermão do mesmo jeito. Fica de boa. Tenha fé, em nome de Jesus. Não perca o fio, porque se você, por causa do relâmpago, você perdeu o fio, você não vai chegar no céu, em nome de Jesus. Somos chamados para abençoar. Nosso desafio não é de professar a fé apenas quando nós somos recebidos aqui. Mas a Bíblia diz que nós precisamos professar a nossa fé diante dessa geração adúltera e pecadora. É lá no teu trabalho, é convivendo com pessoas difíceis que você precisa professar a tua fé em Jesus. Somos chamados para sermos sal e luz diante dos descrentes que caminham sem rumo e sem paz no coração. Pensa em quantas pessoas que você se relaciona, que elas não têm a firmeza de fé, que ela não tem a esperança, que ela não tem paz. Você vai conviver com pessoas que falam mal dos outros, que amaldiçoam os outros, que desejam mal dos outros, pessoas que não têm conhecimento de Deus, não sabem para onde vai. Olhando para o texto que nós lemos, se você tiver com a tua Bíblia aberta, quero que você acompanhe, eu quero apenas usar o texto como um pretexto. Mas olhando para a passagem que lemos,
nós vemos que os discípulos eles estavam vivendo um tempo de conflito como o nosso. Jesus estava prestes a voltar ao Pai, de terminar a tarefa dele aqui, e agora os discípulos estão ali, não é, vivendo o seu tempo de crise, de medos. E veja, Jesus está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Essas são as últimas conversas que Jesus tem com seus discípulos. E veja que conversa que Jesus tem com os discípulos. Ele começa a dizer que os discípulos serão perseguidos, que eles poderão ser mortos, que eles serão odiados. Você imagina, diante de tantos conflitos, você ouvir aquele no qual você tem a esperança, como dizer, olha, você vai ser perseguido, você vai ser odiado, porque eles me perseguiram primeiro, eles me odiaram primeiro, e eles vão fazer, se me odiaram, vão odiar você também. Essa foi a palavra que Jesus teve com os seus discípulos num desses momentos últimos da sua vida. Ele diz aos discípulos que eles também haveriam de abandonar o Senhor Jesus. Ele diz, olha, vocês me deixarão só. Ele diz, mas o Pai está comigo. Jesus diz, eu digo isso para vocês para que vocês tenham paz no coração. Ou seja, Jesus compreendia que depois da sua partida, aqueles homens teriam dificuldade para professar a fé, seriam perseguidos. E ele diz, eu quero que vocês tenham paz, saber que o Pai está comigo, eu não vou ficar só. Eu reconheço as limitações de vocês, mas creia, o Pai está comigo e eu não estarei só. O que é interessante observar é que ele faz duas observações, e eu quero destacar essas duas. A primeira, ele vai dizer o seguinte: no mundo vocês vão passar por tribulações. Jesus deixou claro para os discípulos, vocês vão passar por tribulações. Bem, se você pretende aceitar essa teologia da prosperidade, que uma vez aceitando a Jesus, você não vai ter mais problema conjugal, não vai ter mais problema com a família, não vai ter mais problema financeiro, não vai ter mais problema disso, você vai viver numa bolha de proteção. Bom, não é o evangelho que Jesus pregou, porque o evangelho que Jesus pregou é diferente. Ele diz, no mundo vocês vão passar por tribulações. Eu quero chamar a atenção para a expressão passar. Ele não disse que a gente haveria de ficar ou viver uma vida de tribulação. Ele diz, vocês vão passar. Chama atenção para essa expressão. Ou pelo menos nós temos aqui duas expressões. A primeira, vocês vão passar por tribulações. A segunda é, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira, vocês vão passar por tribulação, mas vocês tenham coragem, sejam fortes, porque eu venci o mundo. Então, ele está fazendo uma afirmação da condição que nós vamos viver, vamos enfrentar, mas ele traz uma promessa. Eu venci. E o que isso pode representar? Vamos pensar juntos. Jesus afirma que o mundo opressor foi vencido por ele. Se o mundo, vocês vão passar por tribulação, porque diz, no mundo passais por tribulações. Esse mundo que atribula, esse mundo que tira a esperança, tira a paz, que oprime, este mundo que escraviza, este mundo destruído pelo pecado, Jesus dá essa afirmação aos seus discípulos, dizendo, eu o venci. Ele foi vencido. Interessante que Jesus ainda não tinha ido para a cruz, mas ele já antevê, ele diz, olha, eu venci para que vocês pudessem vencer. Não sabemos que tipo de tribulação que a gente pode enfrentar. Você já parou para pensar que tipo de tribulação que você pode ter no ano de 2023? Na vida pessoal? Na vida familiar? Vida financeira? Perder o emprego? Dar errado os negócios? Ser assaltado? Uma doença, a perda de um ente querido, uma perseguição religiosa. Tenta imaginar, nós não sabemos o que nos há de sobrevir, mas o certo é que todos nós estamos expostos a isso. E Jesus está dizendo, no mundo vocês vão passar por tribulações. Tribulação não é um problema. Tribulação é o ajuntamento de coisas, de circunstâncias que vão
a ideia de espremer a gente, de oprimir a gente. Sabe quando você começa a sentir sem forças, sem condições de avançar? Jesus disse: vocês passarão por aflições. Jesus sabia que a hora dele era chegada, que ele haveria de deixar os seus discípulos, voltaria para o Pai, e que seus discípulos enfrentariam muitos problemas depois da sua partida. Jesus sabia que os discípulos haveriam de viver, e é por isso que ele traz também uma promessa. Jesus sabia que seus discípulos seriam perseguidos, odiados, sabiam que teria tristezas, teriam angústias. Jesus sabia que os seus discípulos haveriam de viver dificuldades. Por isso, se você vive dificuldades, não estranha não, porque Jesus já disse que a gente viveria isso. Se nesse mundo vil e pecador que nós estamos vivendo hoje, a gente tem ouvido tantas coisas, e se essas tantas coisas vierem a acontecer, não acha estranho não, porque Jesus disse que nós haveríamos de viver. O que eu gostaria de deixar aqui um alerta, eu já disse isso, eu vou repetir. A volta de Jesus, ela não depende do caos do mundo. Até porque o próprio Senhor Jesus disse que a sua vinda, nem Ele sabe quando será, somente o Pai. E a Bíblia não diz em nenhum momento que o caos vai ser a razão para Jesus voltar. Pode ser prenúncio, mas não é a volta de Jesus. Jesus disse que voltará o dia que o Evangelho for pregado a toda criatura. Pense comigo, às vezes temos tantos medos da volta de Jesus por causa do caos que estamos vivendo. A gente vê pelos meios de comunicação tantas coisas falando: olha, agora o anticristo vai se manifestar. Alguém chega até a dizer: não, fulano é o anticristo. Pois é, se for, glória a Deus, porque certamente teremos pessoas mais crentes, pessoas orando, sabendo que o anticristo já está agindo, sabendo que Jesus está para voltar. Certamente vamos ver vidas rendidas aos pés de Deus, porque não há mais tempo para perder. Não adianta achar que Jesus vai voltar por causa desse caos, mas continuar fazendo as mesmas coisas, não abrir mão do pecado, continuar pecando pela omissão, não se engajar na obra de Deus, cheio de soberba, de autossuficiência, de razões, de desculpas. Se Jesus está para voltar, o altar é o melhor lugar para a gente derramar no nosso coração, falar: Deus, o Senhor está voltando, eis-me aqui. Hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas se você não pode dizer isso para Deus, não perca tempo, se renda a Jesus. Imagina que prejuízo você passar uma vida na igreja, e Jesus voltar, e você ouvir, segundo o nosso irmão João, ouvir João, Jesus dizer: não te conheço. Imagina você chegar para Jesus, nasceu, cresceu, casou, criou os filhos, morreu, foi velado na igreja, se depara com a presença de Deus, e Jesus fala assim: eu não te conheço. E Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome, Senhor, a gente fez tantas coisas em teu nome. Olha, eu não te conheço. Porque Deus, mais do que aquilo que a gente faz, Deus quer um coração rendido, tratável, um coração moldável. A palavra de Deus diz no Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor são para aqueles que os temem, ao quais Ele se dá a conhecer. Deus deseja se relacionar, mais do que fazer coisas. Deus deseja ter uma vida de intimidade. Se você não é capaz de buscar uma vida de intimidade com Deus hoje, o que você vai fazer no céu? Para que você almeja a salvação, a eternidade, se lá você vai ter que viver na presença de Deus pelos séculos dos séculos sem fim? Lá não vai dar para você falar: Senhor, mas está muito cansativo esse lugar aqui. Ninguém vai entrar no céu e chegar lá e ficar perguntando: o que será que eu vim fazer aqui neste lugar? Só no filme do Mazzaropi. Mas na vida prática, ninguém vai entrar no céu por acaso. No céu vai entrar aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro.
Não adianta você arrancar a cruz e a chama e chegar lá no céu e falar, eu era metodista, aqui. Não te conheço. Eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite. Jesus sabia das aflições que os discípulos haveriam de viver. Por isso ele disse, tem de bom ânimo. Se você tem medo das aflições, ou se você é descrente por causa das aflições, sabe que Jesus já havia dito isso, vocês vão passar por aflições. Jesus não disse que eles viveriam uma colônia de férias depois que ele fosse embora. Jesus não falou, olha, vocês vão ter uma vida sem problemas depois que eu for embora. Ele disse, vocês vão passar. Mas ele disse também, tem de bom ânimo, porque eu venci. E essa expressão, ela está no imperativo. Tem de bom ânimo. É uma ordem, você precisa sentir motivado. A pergunta é como sentir motivado diante de tantas coisas que nos desanimam? Como é que a gente pode encontrar uma motivação para servir a Deus apesar de tantas coisas contrárias? Através da intimidade com Deus. Se eu não conhecer o coração de Deus, certamente eu não vou ter motivação para enfrentar. Vai ser mais fácil eu me entregar às motivações do mundo do que buscar uma motivação para vencê-lo. Eu quero ainda pensar com vocês. Jesus disse, tenha fé, tenha coragem. Mas essa ordem vem acompanhada de uma promessa, eu venci o mundo. Jesus estava falando da vitória da cruz. Se o mundo é quem oprime, ele foi vencido. Se é o mundo quem escraviza, ele foi vencido. E o que essa promessa representa para nós? Pense comigo em algumas coisas. Jesus estava garantindo que a morte foi vencida, que foi cancelada a dívida que pesava contra nós, de que foi pago um alto preço pelos nossos pecados, e de que a porta da eternidade foi aberta para nós, que o véu do templo foi rasgado. Quando Jesus morreu, os evangelhos afirmam da seguinte forma, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, diz o texto, que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O véu era o que impedia as pessoas de se aproximar de Deus. Até então ele precisava de um sacerdote que o apresentasse a Deus. Mas a partir daquele momento que o véu foi rasgado, as pessoas chegaram no templo e viram o véu rasgado. E eles não precisaram mais de um intermediário para se chegar a Deus, eles mesmos poderiam se render a Deus. Esta vitória foi conquistada por mim e por você. Eu não preciso mais procurar alguém para me interceder por mim diante de Deus. Mas eu mesmo posso me achegar a Deus e dizer, aqui está a minha vida. Eu posso viver a minha relação pessoal com Deus. Eu posso experimentar do melhor com Deus, porque o véu do templo foi rasgado. As pessoas poderiam ter livre acesso ao Pai. Logo, todas as tribulações que a gente venha passar, elas jamais poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, não são as tribulações, não é a morte, não é a vida, não é nada desse presente, do porvir, que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor demonstrado na cruz foi um amor vencedor. Jesus diz, eu venci, tem de bom ânimo. E eu quero pensar com vocês, se Cristo venceu, nós também podemos vencer. Porque nele nós teremos forças para enfrentar a tribulação. Amados, e não tem nada pior do que enfrentar a tribulação sozinho. Uma coisa é você ter Deus como teu refúgio, como tua fortaleza, como teu orientador. Eu gosto do profeta Isaías quando diz que ele fala assim, o seu nome será maravilhoso conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa é a finalidade de nós termos Jesus como nosso Senhor. Ele não nos isenta das tribulações, mas Ele diz: eu venci, eu estarei com você, eu te darei forças para você vencer. Jesus afirmou: eu venci. Um servo de Deus chamado Spurgeon, ele diz a seguinte frase: nossa luta é contra um inimigo que já foi derrotado. Nossa luta é contra um inimigo que já foi derrotado. Jesus diz: eu venci. E Ele venceu para que eu e você também pudéssemos vencer. Nós temos muitos desafios para o ano de 2023. Presta atenção no que eu quero dizer. Por professar a fé, nós não estamos e nem estaremos isentos das tribulações. Não espera que por professar a fé em Cristo, a vida vai ser para nós diferente daqueles que não professam. Porém, nós não devemos usar como desculpas justificativas as circunstâncias para a gente não servir a Deus, não se engajar na obra de Deus. A gente precisa olhar para as circunstâncias não como justificativa para não servir, mas como uma forma de acreditarmos naquilo que Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci para que você pudesse vencer. Por isso eu quero desafiar você a engajar-se. Não importa as dificuldades que a gente possa estar passando ou enfrentando como igreja, não importa as circunstâncias que a gente possa estar passando na vida familiar, na nossa sociedade. Jesus venceu esse mundo para que nós pudéssemos vencer. E eu não sei qual é a luta, qual a dificuldade que você está vencendo, que você está lutando, mas Jesus venceu. E se Ele venceu para dar suporte, para dar vitória àquele que crê. É um exercício de fé. Esse é um tempo de fé para mim e para você. E eu quero chamar a atenção: há muito o que fazer. Nossa igreja precisa de você, e você não pode se acovardar pelas dificuldades que nós passamos. Quando você vê as meninas, esse menino, a irmã Luísa, veja o esforço que essas pessoas estão fazendo. Seja um intercessor, seja uma intercessora. Deus, dá capacidade para crescer, para aprimorar, dá saúde, dá força, dá comprometimento com a obra. Há muito o que fazer. E eu quero desafiar você a se levantar com o propósito de somar. Eu preciso que você some. Eu preciso que você se disponha a servir. Não tema. Eu venci por você. Eu venci. Não coloque os problemas, as dificuldades, as tribulações como uma desculpa para você não servir, para você não se engajar. Se comprometa. Abra o coração para Deus. Diz: Deus, eis-me aqui. E que Deus possa fazer de você um instrumento de bênçãos. Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E esse é o tempo que eu preciso que você se disponha a ser sal e ser luz. A começar da nossa comunidade. Como é que você possa ser um salzinho a mais na vida de alguém? Como é que você possa dar um sabor, um gosto para alguém da nossa própria comunidade? Ser um motivador, um influenciador. Como é que você pode fazer isso? Que você não seja apenas uma pessoa que vem no domingo, chega atrasado e sai mais cedo. Mas que seja alguém que venha mais cedo para orar. Vá mais tarde para sobrar tempo para bater um papo com os irmãos. Fala: que bom que você veio, que coisa boa. Não faça da igreja um lugar de obrigação. Não, eu tenho que ir. Afinal é domingo é dia de ir na igreja. Aí eu vou lá à noite, eu chego desesperado e vou desesperado, sem ao menos me questionar qual é a razão de eu ter vindo nesse lugar. Eu preciso de você. Como motivador, influenciador, preciso de que você seja sal. Como é que, usando um jeitinho bem mineiro, como é que você pode ser um salzinho na vida de alguém? Como é que você pode ser um salzinho, sabe? Dar um gosto, ser um motivador.
Se você é líder de ministério, como é que você pode ser um influenciador, um missionário junto com os seus? Se você não está engajado em ministério, se engaje, diga, olha, eu quero ser útil, eu quero ter um coração tratável, ensinável, para que eu possa somar. Porque se você não tiver um coração tratável, ensinável, também não vai adiantar nada. Se você acha que sabe o suficiente, sabe mais que os outros, você não pode aprender. E se não pode aprender, não pode ensinar. Mas se você tem um coração humilde, quebrantado, eu preciso de você. Esse é o tempo que Deus nos chama. Tem para todo mundo. Você não precisa ficar de fora. Basta apenas que você diga, eis-me aqui. No mundo a gente vai passar por tribulação. Pedimônio, disse Jesus, eu venci. Para que vocês possam vencer, serem vitoriosos no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quais são as lutas que você está vivendo, passando? Pense nisso. A gente não sabe quais haveremos de passar e enfrentar. A vida está muito boa hoje, agora. A única certeza que a gente sabe é que neste momento estamos com vida, estamos com saúde, as coisas estão sob o nosso controle. Mas quem nos garante que amanhã essa história não pode mudar? A gente precisa do Senhor. Não dá para deixar para amanhã o que se possa fazer hoje. Não dá para a gente ficar com medo, usar desculpas, justificativas. O próprio Senhor disse que nós haveríamos de enfrentar. Mas Ele nos dá uma ordem, não tenha medo, tenha fé, tenha de bom ânimo. E Ele diz, eu venci. Você também pode vencer. Você também vai vencer. E eu quero que você se apresente a Deus. Eu não sei se você conseguiu assimilar, mas eu quero que você saiba disso. Nós precisamos de você engajado na obra, com o coração quebrantado, com a disposição de servir e amar a obra do Senhor. Ore alguns instantes, por favor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida desses amados e amadas que o Senhor trouxe aqui hoje, por aqueles que estarão nos ouvindo durante a semana. Pai, o Senhor mandou o Seu único Filho a vir neste mundo para vencer por nós. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar, para nos dar vida, vida vitoriosa. Por isso, Deus, nós queremos tomar posse do Teu melhor. Não queremos ser apenas um religioso, mas queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida que possa fazer diferença dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho. Ó Deus, nós estamos certos que a Tua palavra diz que nós passaríamos por tribulações. Mas Deus, muitas vezes as tribulações também tendem a nos afastar do Senhor. E muitos usam as tribulações, Pai, como desculpa, justificativa para não se engajar na Tua obra. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor traga fé nos corações, para que em meio aos desafios que temos, nós possamos professar a nossa fé, possamos ter vontade de influenciar as pessoas, de motivar as pessoas, de ser sal e luz na vida das pessoas. O Senhor sabe o que cada um está colocando no Teu altar. São desafios pessoais. São desafios na área da família, na vida profissional, na área da saúde. Senhor, além do mais, nós temos desafios muito grandes em nossa nação nesses tempos.
E nós precisamos que o Senhor coloque fé no nosso coração, para que, independente de tudo isso, a gente possa continuar professando a nossa fé no Senhor, certos de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, nada pode nos separar. Sustenta-nos da fé, nos ajuda a buscar uma experiência nova com o Senhor, nos ajuda a viver uma vida de intimidade com o Senhor, nos ajuda a experimentar do Teu melhor, nos ajuda a buscar todos os dias o Senhor de todo o coração. Senhor, não permita que a gente se contente com a religião, mas que a gente queira viver uma vida contigo, uma vida capaz de influenciar outras pessoas para querer te amar e te servir. Receba a oração que cada um faz. Eu quero abençoar a vida dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Coloca a tua semana diante de Deus. Os desafios da semana, as oportunidades da semana. Eu quero que você saia daqui com um propósito. Deus, me ajuda a ser um salzinho na vida de alguém. Que eu não viva inutilmente a semana, só em função de mim, das minhas coisas, correndo, mas que eu possa lembrar que o Senhor me chamou para ser sal e luz. Pense nisso, ore nessa direção. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui. Ó Deus, eu quero ministrar sobre a vida de cada um deles o Teu melhor. Eu quero abençoá-los com todas as sortes de bênçãos. Quero Te louvar pela vida dos irmãos e irmãs que ajudaram para que o culto fosse realizado. Ministério da Música, Infantil, Ministério da Diaconia, Ministério da Mídia. Senhor, obrigado pela vida deles. Eles são muito importantes. Eu quero pedir que o Senhor ministre o Teu Espírito Santo na vida deles, que eles sejam aperfeiçoados, de forma que o Teu nome possa ser glorificado. Alcança aqueles que não puderam estar conosco, que eles sejam alvos da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu quero abençoar as famílias da igreja. Eu quero abençoar cada vida que faz parte dessa comunidade. Deus, agora nós estamos voltando para as nossas casas, e Senhor, nossas casas é o maior campo missionário que temos. Que o Senhor nos ajude a fazer missão ali, que o Senhor nos dê poder, unção, e que, Senhor, Tu nos ajude a viver uma vida com propósito ao sairmos deste lugar, para que o Teu nome possa ser glorificado em nós, que o Senhor possa nos levar em paz. Abençoa a nossa semana nos dando vitória, que a Tua presença possa ir conosco, que nós possamos levar o Teu nome como arma poderosa para vencer durante a semana, que nós possamos lembrar que Jesus venceu para nos dar vitória, e que nós possamos ter uma semana com trabalhos, com luta, mas com vitória, pela certeza e pela esperança que há no nome de Jesus. Leva-nos nesta paz e nesta fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.